Pessoal, vamos dar continuidade aqui, tá? A gente vai dar continuidade usando nosso livro e a gente vai para a parte ligada à correção, como a gente tinha combinado anteriormente. A gente viu essa primeira parte do módulo B7, falando sobre o núcleo celular, a importância do núcleo celular, tá? E agora a gente vai resolver algumas questões aqui ligadas a isso. Tá? Notem que a maioria das questões de biologia aí vão estar ligadas às associações, então a forma interpretativa. Então vamos para o primeiro caso, aqui ele diz, as células, a gente está na página 4, tá? Do livro. As células eucariontes, típicas de protozoários, fungos e animais e plantas, caracterizam-se pela presença de um complexo sistema interno de membranas, as quais delimitam compartimentos que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Dessa forma, uma célula eucarionte pode ser comparada a uma fábrica, igual na figura 1, organizada em diversas seções de estoque, montagem, embalagem, limpeza, casa de força e etc. Considerando essa analogia e comparação, analise as estruturas da figura 2 e assinale a alternativa correta. Então, ele faz uma comparação de que na célula, da mesma forma que numa fábrica, ela vai ter setores e que há uma necessidade dessas estruturas trabalharem de forma específicas, tá? Agora, o que é que ele vai dizer? Ele vai querer saber qual o número. A gente estudou citoplasma, a gente está estudando o núcleo. Então, o assunto está ligado a núcleo agora, mas a gente já estudou citoplasma. Então, é necessário e se faz necessário a gente saber as funções das organelas citoplasmáticas que elas desenvolvem no citoplasma e também o desenvolvimento do núcleo, tá? Então, a gente vai ver aqui. Letra A. A estrutura 5 pode se representar o centro de processamento de dados, uma vez que armazena todas as informações essenciais para o funcionamento da célula. A estrutura 5, na qual ele se refere, é o núcleo. E a gente, quando viu agora a nossa aula anterior, viu que o centro de comando da célula é representado pelo núcleo. É lá onde fica o material genético, é lá onde ele controla as atividades do núcleo. Então, consequentemente, a letra correta de início é a letra A. Tá? Letra A é a letra correta em relação ao primeiro quesito. Vamos para o segundo quesito? Se a gente está trabalhando o núcleo, ele vai perguntar sobre, obviamente, núcleo. Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa que, bom, metabolismo celular. Para ter um metabolismo celular, a gente sabe que ele tem que quebrar molécula, reconstruir e construir moléculas novamente. Então, geralmente, isso é feito através de anabolismo e catabolismo. Porém, o núcleo ele participa da produção de determinadas substâncias. Então, ele bota aqui, O núcleo produz moléculas que, no citoplasma, promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. É a letra B. Segundo vai ser a letra B. Então, o núcleo produz essas estruturas e elas fazem com que essas reações catalisadoras, essas enzimas, atuem fazendo com que essas reações venham a acontecer. Então, na segunda questão, a letra que a gente marca é a letra B de bola. Bora para o terceiro quesito. A gente vai para o terceiro. E no terceiro, ele aí quer uma questão ligada a somatório. Então, questão de somatório são questões que eu tenho mais de duas corretas, E aí eu somo os números na qual as alternativas corretas possuem. Ele bota presente em células animais e vegetais, o núcleo
desempenha funções biológicas muito importantes. Em relação a essa estrutura, é correto afirmar que. Então, ele vai perguntar aqui, quer saber as verdadeiras em relação ao núcleo. A 01 ele diz, ao longo do ciclo celular, o aspecto estrutural do núcleo não é constante. Isso é verdadeiro, ele muda, não é? Ao longo do ciclo celular, você vê que a carioteca ela chega a se desintegrar no período em que ocorre a divisão celular. Então, o aspecto dele ele muda. Então, vai estar correto. No 2, durante a intérfase ou interfase em células eucarióticas, o núcleo é composto por carioteca, cariolinfa, cromatina e nucleolos. Note que ela tem todos os componentes que a gente estudou. Por quê? Porque esse núcleo ele não se encontra em divisão celular, ok? É a fase mais intensa, é a fase onde ele está produzindo matéria, tá? E reorganizando e duplicando, não é? Ou os componentes que estão associados ao núcleo. Então, o 2 também vai estar correto. O 4, ele diz, todos os processos metabólicos das células são controlados diretamente pelo núcleo. Todos não. Alguns sim, mas todos não. Alguns processos metabólicos são realizados através de funções específicas por organelas citoplasmáticas. Então, o 4 vai estar errado, a gente não vai marcar. O 8º, ele diz, nas células procarióticas não há separação sob forma de membrana entre citoplasma e o material nuclear. Ele está dizendo que na célula procariótica não tem carioteca. O material nuclear se encontra misturado ou associado ao material citoplasmático. Isso é verdade? É. Isso a gente vê que é uma célula desorganizada, a célula procariótica, sem subdivisões. Então, isso está correto. Eu terei como somatório A1, A2 e A8. Então, somando a nossa resposta, aonde tem soma, nosso resultado ele vai dar 11, não é? 1 mais 2 mais 8. No quarto quesito, ele diz, em 1928, Yates chamou de heterocromatina uma certa região do cromossomo que corresponde a... Né? A gente já sabe de início que a heterocromatina ela é uma região mais condensada. Então, as alternativas que tiverem dizendo que é menos condensada, eu já corto. Né? E as funções metabólicas delas são inativadas, está lembrado disso? Que a gente só vai encontrar essas funções presentes aí ativadas na eucromatina. Então, pois bem, então vamos dar uma analisada aqui. Não é? A alternativa que vai satisfazer a questão 4 é uma alternativa B. Por quê? Ela coloca aqui regiões do cromossomo que permanecem condensadas e mais intensamente coradas durante a interfase. A gente consegue observar isso, como no nosso livro vai citar. Tá? Então, essa condensação é a questão, e a visualização, devido a ela ser corada, é o que nos vai satisfazer a nível de questão 4. Então, a gente marca a letra B nesse caso, para esse tipo de questão 4. Na quinta questão, ele diz, ao se pesquisar a função dos nucleolos, realizaram-se experiências com uma linhagem mutante do anfíbio. Verificou-se que cruzamentos de indivíduos dessa linhagem produziam prole com alta incidência de morte.
Os embriões se desenvolviam normalmente e pouco depois da eclosão os girinos morriam. Estudos citológicos mostraram que os núcleos dos embriões ou não apresentavam núcleos ou apresentavam núcleos anormais. Conclui-se que a primeira atividade celular afetada desses embriões foi: se ele tem núcleo afetado, obviamente ele também vai ter subunidades ribossômicas afetadas, na quais essas subunidades ou ribossomos irão sintetizar proteína. Então, a gente marca nesse caso a letra D na quinta questão. Tá ok? Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. A próxima aula nossa, ela dá continuidade aqui na página 5, relacionado com os cromossomos, tá? Então, organiza aí, coloca a data bonitinho que a gente vai começar a próxima aula relacionadas aos cromossomos, tá ok?